Hoje o tema, para quem gosta de anotar, é colocando as coisas no seu devido lugar. Colocando as coisas no seu devido lugar. Porque quantos aqui gostam de uma casa organizada? Amém? Aleluias. Quantos gostam de organizar a casa? Ninguém gosta, né? Mas tem que organizar. E eu, semana passada, por nós termos ficado com um casal de pastores lá em casa a semana inteira, e vocês sabem o tamanho do meu quintal, né? Você nunca foi lá, tem muita grama para cortar. E nós ficamos 3 semanas sem cortar, e aí essa semana eu fui cortar a grama lá e ajeitar o quintal. Meu Deus, quando eu entrei para dentro de casa eu já estava tremendo já, de tanta corte de grama e move galha e tal. Mas depois que eu tomei o banho, que eu voltei ali na porta e eu olhei lá para fora, tudo verdinho, bonitinho, eu olhei e falei, uau, vale a pena. Vale a pena a gente tirar um momento para colocar tudo limpo e organizado. Então eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para nos mostrar que algumas coisas na nossa vida precisam ser limpas e organizadas. Deus, ele não trabalha no meio da bagunça. Primeiro ele limpa o ambiente, para depois ele trabalhar. Você crê nisso? Então, se você tem a sua Bíblia, abra lá em João no capítulo 2, porque ali em João no capítulo 2, mostra Jesus iniciando o ministério dele, fazendo o primeiro milagre da transformação da água em vinho, e logo depois ele faz algo muito importante de nós vermos. Ele limpa o templo. Então, quando Jesus está ali com os seus discípulos, ensinando, andando, ele olha para a casa do Pai, porque naquela época o templo era a casa do Pai, era a igreja do Senhor, era onde as pessoas iam para orar, para adorar, para entregar o seu melhor para Deus. Aí Jesus chega ali e ele depara com coisas que não era suposto estar ali. Aí o que ele faz? Ele começa a entrar e algo acontece. Se você está aí, vamos lá no versículo 13. Vou começar do versículo 13 ao 16, mas eu vou dar umas paradinhas no meio aí. Capítulo 2 de João, versículo 13, se você achou, diga um amém. Amém. Quando já se aproximava a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém e no pátio do templo, marca isso, no pátio do templo, ele encontrou ali alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros sentados diante de mesas trocando dinheiro. Para aí, porque está tudo errado. Está certo que muitos vinham de distante para chegar ali para adorar o Senhor, e essa questão da movimentação dentro do templo sobre vender ovelha, vender um gado, era para facilitar para aqueles que vinham de longe. Você vinha de longe, Liz, e aí tinha gente que vinha a pé, 2, 3 dias para chegar na igreja. Quem gastou 3 dias para chegar na igreja aí? Ninguém, então dá glória, aleluia. Eu gastei 2 horas para chegar hoje. Então o que acontece? Essas pessoas, elas vinham de longe, e aí os empresários, eles começaram a botar na cabeça, olha, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma vendinha aqui no meio do caminho, porque eles vão parar para comprar água. Vamos montar aqui uma padaria, porque vai ter gente para comprar pão de queijo. E aí foram aproximando do templo, e aí quando viu, eles estavam indo para a igreja para fazer negócios, e não para adorar a Deus. A igreja, o templo, agora, ele começou a significar algo lucrativo. Parece que está falando para 2025, né? Onde, como o pastor Miqueias falou, existe pastores, ele falou do Brasil, que ele conhece do Brasil, né? Eu não estou falando do Brasil, que eu não conheço o Brasil, nesse sentido de pregadores. Mas ele falou, no Brasil tem pastores que são batedores de carteira. E como é ruim você ouvir isso sendo um pastor, porque você não é um batedor de carteira. Na verdade, eu bato na minha carteira para tirar a poeira dela. E aí você olha para o templo agora, e imagine Jesus entrando na igreja e fazendo isso. Ele entrando na igreja aqui e vendo eu e você, ao invés de estar adorando ao Senhor, preocupado com quantas casas vão limpar amanhã, fazendo negócios aqui dentro. E aí, nossa, eu não posso perder a igreja, gente. Tem que ir lá domingo. Por que você vai lá? Porque eu tenho que fechar um negócio. Meu Deus. Essa era a situação que eles estavam vivendo aqui. Aí o que acontece é que Jesus entra naquele templo ali para consertar algumas coisas. Só que quando Jesus entra no templo para consertar algumas coisas, Danton, tem muita gente que não fica feliz. Exatamente. Você acha
que, não, Jesus vai endireitar a casa, então tudo vai ficar perfeito, ninguém vai reclamar. Quando Jesus começa a mexer, as pessoas começam a criticar, porque ele foi expulso de uma aldeia que ele tirou demônio de um cara e jogou nos porcos, porque esses porcos se lançaram do precipício. Aí eles falaram, Jesus, o Senhor não é bem-vindo aqui. Por quê? Porque o Senhor acabou com o nosso lucro. Os porcos era a forma deles lucrarem. Aí eles não celebraram a vida de uma pessoa liberta porque eles perderam demais. Tem uma música tocando aí? É o bar? Vamos repreender isso aqui em nome de Jesus. Isso vai se tornar aí a extensão da igreja para as crianças ali. Aleluia. Meu Deus, vem cá, louvor. Então me ajuda aqui para não escutar esse bar aí. Isso, vem ali, Felipe. Vamos fazer barulho de crente daqui para lá. Aleluia. Então o propósito aqui estava corrompido. As pessoas estavam mais interessadas no que dava lucro do que era para ser feito. As pessoas estavam mais interessadas naquilo que era bom para o bolso do que ver um irmão ser liberto. E nós precisamos ser igreja que nós estamos orando para que um irmão seja liberto, orando para ver famílias restauradas, orando para ver casamentos restaurados e não ficar assim, eu queria até orar por fulano, mas o negócio é que Deus não está fazendo nada na minha vida. Estou aqui esperando uma bênção e Deus não faz nada. Ore para alguém, porque quando Deus vê você importando com o reino, Ele fala, com esse eu devo importar, porque Ele está importando com alguém. Dê um glória se você está entendendo. Então a igreja é para ser chamada casa de oração. Jesus ele leva a sério isso e ele fala, eu vou começar a desconstruir algumas coisas aqui, porque vocês estão aproveitando da casa do meu pai para fazer negócios. Então aproveitar da religião para a expansão dos negócios é algo demoníaco. A religião não pode ser você vir para a religião para você ficar bem. Já viu que alguns pregadores triunfalistas pregam aí, se você vir fazer essa campanha de 7 semanas, Deus vai entregar a chave de ouro na sua mão. É demoníaco isso. Isso é demoníaco. E se ele falasse, vamos fazer 7 semanas aqui de campanha para você depois ter coragem de você ir lá na África alimentar? Não, ninguém vai, meu amigo. Vamos fazer 7 semanas de campanha para depois você passar aí um jejum de 21 dias e você doar algo que você tem para alguém. A pessoa fala, não. Agora, se é a chave, vem. Se é a bênção, tô lá. Mas quando você quer abençoar alguém, eu preguei isso aqui domingo passado. Fique preparado. Se você quer ser usado por Deus, se você quer abençoar, se você quer ser... Prepare-se para negar a si mesmo. Prepare-se para deixar algumas coisas. Prepare-se porque a mala... Aleluia, isso aqui é para alguém. A mala está muito pesada para ir para o próximo nível. Então você precisa de deixar algumas coisas para que Deus te leve para um novo nível. Quantos creem nisso aí? O que você está pensando que é difícil perder, Deus está falando assim, se você não botar na sua consciência que perder isso você está ganhando muito mais, você vai sofrer por algo que não tem como você recuperar. Aleluia, Deus está falando. Não tem como eu sofrer pelo meu passado, Rafael. Não tem como eu sofrer por aquilo que eu fui. Não tem como eu sofrer pelo lugar que eu cresci. Não tem como eu ficar sofrendo pelos pais que me criaram. Não tem como eu ficar sofrendo pela igreja que me feriu. Não tem como eu ficar sofrendo por o pastor que não cuidou de mim. Eu preciso olhar daqui para frente e falar, Jesus está comigo, eu vou continuar caminhando, é a cruz que é meu alvo. Se eu estou sendo abençoado, amém. Se eu não estou sendo abençoado, Jesus é o meu alvo, é por Ele que eu estou aqui. Aleluia. Deus está na casa. E esse som aqui tá melhor do que o do bar. Como que é, né? Eu já toquei lá e agora eu toco aqui. Já toquei por 3 anos em bar. Glórias a Jesus, que Ele me resgatou. Então a espiritualidade da igreja não pode se corromper, gente. Nós não podemos entrar nesse lugar aqui, obreiros, escute isso, você que é obreiro na casa do Senhor, serve em qualquer lugar. Você não pode entrar nesse lugar aqui como você entra na sua casa. Isso aqui não é a sua casa.
Isso aqui é a casa de Deus. Então quando Moisés chega perto da sarça, o que Deus fala? Arranca sua sandália. Ah, mas isso aqui é um deserto. Eu caminho com essa sandália aqui há muito tempo. Aí agora você está falando para me tirar a sandália. Isso aqui é apenas mais um lugar perto de um arbusto. E Deus fala, não, você está perto de mim. Então se você tem consciência que a partir do momento que você entra naquela portinha ali, para cá, Deus está aqui, você vai falar assim, deixa eu tirar algumas coisas. Eu não vou deixar uma garrafinha jogada porque isso aqui é santo. Eu não vou pregar um chiclete debaixo da cadeira. Ninguém faz isso aqui não, né? Eu nunca chequei. Checa aí se tem um chicletinho debaixo da sua cadeira. Se tiver, não fale agora. Me fale. Ai, aleluia, falou. Então o que acontece? Tá vendo aí? Essa palavra é de Deus então. Aleluia. Mas às vezes são as crianças que estão fazendo sem saber. Ou adultos sendo crianças porque não tinham ouvido essa mensagem. Você está na casa do Pai. Vira para essa pessoa e fala assim, você está na casa do Pai. Você está na casa do Pai. Jesus ele estava falando aqui para pessoas que queriam apenas uma boa experiência, mas não queriam buscar intimidade. Jesus estava falando aqui para pessoas que estavam ali para suas necessidades serem atendidas e não buscar o Deus da provisão. Ele estava falando aqui para pessoas que estavam querendo ser entretidas e não discipuladas. Não tem como Jesus, o bom pastor, pastorear alguém que não quer ser pastoreado. Então Jesus ele vem aqui e ele não quer nem saber se vai atrapalhar o negócio de alguém. Ele não está nem aí se vai... Jesus, olha o que o Senhor fez. O Senhor destruiu aquilo que estava me dando benefício. Pronto, agora você está pronto para recomeçar. Você está pronto para olhar a casa de Deus como casa de Deus e o seu negócio como o seu negócio. A sua casa como a sua casa, lá você pode deixar bagunçado. Espero que não, né? Porque você está numa igreja que inspira qualidade de vida. Então, você precisa viver uma vida com qualidade. Banheirinho cheirosinho, arruma a cozinha, tira o lixo para não dar rato, aleluia. Amém, igreja? Porque senão nós vamos fazer da igreja o jardim do inimigo. Quantos aqui já viu o Jeová Nissi, o teatro Jeová Nissi? Eles têm uma peça que chama Jardim do Inimigo. Se você nunca viu, quem sabe um dia nós vamos trazer eles para cá. A gente trouxe eles uma vez na nossa igreja em Filadélfia, e tem uma parte que o diabo lá, o cara que está vestido de diabo, ele está fazendo a cena e ele vira para a igreja e fala assim, no dia do seu velório eu levarei flores. Aí toda a igreja começa a falar, flores, flores. Tudo que ele vai fazer, ele fala, no dia do seu velório eu levarei. Aí a igreja, flores. Beleza, até eu estava falando flores. Aí no final ele falou assim, você está vendo como é que o inimigo vem? E ele engana toda a igreja e daí a pouco a igreja está falando tudo que ele quer. Porque eu estou falando que eu vou matar uma pessoa, eu estou falando que eu vou levar uma pessoa, foi o diabo falando. E aí você ainda fala que vai levar flores e está rindo. E assim que às vezes nós estamos fazendo dentro da igreja. Pastor, mas como a gente faz isso dentro da igreja? É quando você vê alguém que está precisando de uma misericórdia e você aponta o dedo. Quando você vê alguém que está precisando de uma disciplina pastoral, mas você não fala para o seu pastor, você fala para o seu amigo. Quando você vê alguém que está precisando de uma ajuda financeira, aí você fala assim, ah lá, deve estar em pecado, mas não tem coragem de arrancar $10 para comprar um refrigerante, um suco, uma água. Isso é jardim do inimigo. A igreja, ela é para olhar assim e falar, uau, estou vendo, a cara do irmão está meio abatida, ele está amarelo, será que ele está comendo? E aí você deixar passar, se você tiver coragem, você vai no irmão, está tudo bem e tal. Se você não tem, fala para a liderança da sua igreja, ô pastor, fulano, olha, a gente poderia fazer algo, mas não apontar o dedo. Não vamos fazer da casa do Senhor um jardim do inimigo, porque Jesus aqui, ele está virando mesa. Vamos para o texto. Olha a seguir, sabe o que Jesus fez? Olha, então ele fez um chicote. É Jesus, o Deus do amor. Ele fez um chicote de cordas e ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois. Ele espalhou as moedas dos cambistas, virou todas as mesas e disse aos que vendiam pombas, tirem essas coisas daqui. E aqui é a frase que você deveria levar para casa. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Parem de fazer da casa do meu pai um lugar de lucro.
A casa do Pai é um lugar de giving. É um lugar onde a gente tem que vir e doar. Senhor, eu estou doando do meu tempo numa sexta-feira que eu poderia estar descansando em casa. Eu trabalhei demais essa semana, mas eu estou doando do meu tempo para o Senhor. Senhor, eu poderia estar cobrando nesse bar da esquina aqui para me tocar, mas não, eu estou algumas quadras abaixo tocando em gratidão a Ti, doando do meu dom para o Senhor. É isso que nós precisamos entender, porque Jesus purificou o templo aqui, porque o foco espiritual tinha sido substituído por interesses pessoais. Ah, pastor, mas se eu falar essas coisas que o senhor está falando aí, o que as pessoas vão pensar de mim? Posso ser sincero? Jesus não estava nem aí para a opinião das pessoas. Ele estava a fim de fazer o que era certo. O que está precisando é de pessoas que decidem fazer o que é certo. Independente se alguém vai olhar e vai julgar, vai falar alguma coisa. Não, eu estou fazendo o que é certo. Eu estou criando meus filhos na presença do Senhor. Eu estou indo na casa do Pai, ao invés de ficar com medo na minha casa. Eu estou adorando ao Senhor, não porque eu tenho as bênçãos que eu quero, mas por quem Ele é. No dia em que você começar a adorar o Senhor por quem Ele é, Ele vai se mostrar real na sua vida. Você vai mudar de nível, porque Deus não está atrás de pessoas que só buscam necessidades atendidas. A maior necessidade já foi atendida. A sua salvação está available, disponível, para você levantar as mãos e dizer um sim para Deus. Então pare de pensar no que os outros pensam e faça a vontade de Deus. Aleluia, que bom que você está aqui, homem de Deus. Aleluia. Esse cara, esse de blusa azul ali, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Isso tem chamado, tá? Deus está na vida desse menino aí. Pode sentar agora. Diácono, aproveita que você está em pé aqui, traz isso aqui para cá para mim, por favor. Você consegue sozinho? Homem forte, aleluia. O que eu quero mostrar para você, é lógico, não julgue e não ria do meu templo, mas isso aqui é um templo. E ele não está numa ordem correta, porque se fosse estar na ordem correta, esse templo aqui, isso aqui é o templo na época de Jesus, tá? O templo de... faz agora um solinho para ensino, para estudo bíblico, vai lá. Aleluia. Vamos testar a banda. Ensino para né? Solinho para estudo bíblico, vamos lá. O legacy, vamos. Isso aqui é o templo na época de Jesus. Esse aqui é o lugar santo dos santos, é onde a Arca da Aliança estava. Esse aqui é o lugar santo, é onde os sacerdotes ministravam na presença do Senhor. E uma vez por ano eles entravam aqui. E é lógico que essas divisões que eu fiz aqui, elas eram laterais, em volta, tá? Mas eu fiz assim para ficar mais fácil de nós entendermos. Aí os sacerdotes... eles ministravam no lugar santo todos os dias, mas eles entravam no Santo dos Santos uma vez por ano, apenas um deles, santificado, aqui dentro para pedir perdão para os pecados. Aí aqui tinha o pátio dos sacerdotes, onde eles ficavam, o pátio de Israel, que é onde os judeus ficavam ali, mais perto dos sacerdotes, e tinha o lugar das mulheres e dos gentios, e tinha o pátio exterior, onde os gentios ficavam ali, onde os beggars ficavam ali, pedintes, né? Os pedintes ficavam aqui, e aí, é lógico, né? Não fala, o pastor desenhou errado, mas você entendeu, né? Esse aqui é o templo. Deu para entender. Então imagine só, aqui do pátio exterior começa essa bagunça que a gente acabou de ver. Aí começa a influenciar as pessoas, começa a influenciar as mulheres, começa a influenciar os sacerdotes. E aí quando chega aqui, isso estava comprometido. Porque Jesus fala, não faça da casa do meu pai um lugar de mercado. Aí o que acontece é que Jesus chega, ele vira as mesas nisso aqui. Por quê? Porque isso aqui estava corrompido. E aí ele vira as mesas falando para os discípulos, olha, depois que ele sai dali, os discípulos ficam meio pensando o que aconteceu aqui. E ele fala para eles, derruba esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. O que ele estava falando é que esse templo aqui que estava corrompido, ele estava prestes a trazer essa presença aqui para um novo templo. Amém? Fala novo templo. Novo templo. Jesus ele vai para uma cruz para nos colocar o Espírito Santo em um novo templo.
Só que esse aqui é o segundo templo. O templo de Salomão havia sido destruído. Esse aqui é o segundo templo edificado e destruído 70 anos depois que Jesus veio. Aí o que acontece aqui? É que ele vai para a cruz. No momento em que ele fala tetelestai, está consumado, existe um terremoto, as pedras saem do lugar. Esse templo também é rasgado aqui, o Santo dos Santos, porque o Espírito Santo viria para um novo templo. Amém? Então, esse novo templo agora é quem? Vamos desenhar um carinha parecido comigo aqui, né? Sem cabelo, uma boquinha. Sou ruim de desenho, tá, pessoal? Calma, gente, calma. Eu sou ruim de desenho, podia ter chamado alguém aqui para desenhar. Vamos botar um olhinho no cara. Tá bonito. Ah, a orelha, né? Como é que é? Orelha de uma... Oh, meu Deus. Tá bem, aleluia. Vamos botar um cabelinho nele? Vamos botar um cabelinho. Sobrancelha também, Jesus. O óculos, não, né? Eu não. Então, olha só. Como então que eu trato esse novo templo? Porque agora você é cristão, você aceitou Jesus, você está na casa do Pai e você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Presta atenção, olha para mim. Você é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, você está como templo do Espírito Santo de Deus e agora você tem que carregar esse Espírito Santo. Só que como eu corrompo o templo hoje? Porque naquele dia era vender pombas, vender ovelha, fazer negócios dentro da casa de Deus. Será que dentro desse templo existe negócios sendo feitos? Ou nós estamos adorando a casa do Senhor? Você é templo. Então não é só aqui que você tem que ser santo. Você tem que ser santo na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, porque agora esse templo aqui cheio de divisões, cheio de patentes, agora ele está morando dentro de um coração bonito. Está morando dentro de um coração, ele mora dentro de você, o Espírito Santo. Só que eu quero te mostrar que esse templo aqui, ele tinha várias portas. E cada porta dessa era uma entrada, ok? Então, vamos fazer aqui um esquema para nós nunca mais esquecer. Então, você pega a sua mão agora e aponta comigo. Ouvido, olho, nariz, boca, mente, coração. Vamos praticar? Ouvido, nariz, boca, mente e coração. São as 7 portas que você tem. O Espírito Santo, sim, ele mora no seu coração, você aceitou Jesus. Só que você precisa tomar cuidado com as suas portas. Porque as portas do templo eram o que acessava o santo. E o santo estava corrompido. E você hoje é templo do Espírito Santo. Então no pátio exterior, que era o pátio dos gentios, a área externa aqui, é os seus ouvidos. Porque tudo entra aqui. Só que o que entra no seu ouvido, ele vai para onde? Para a mente. E cai aonde? No coração. O que os seus olhos veem, eles causam algo na sua mente, que é um pensamento sobre aquilo, e cai aonde? No coração. Tudo aquilo que você cheira, aleluia, tudo que entra pelas suas narinas, você sente o cheiro, passa pela sua mente para você decifrar, olha, isso aqui é um perfume caiaque brasileiro, da Natura, aleluia. E aí você deposita onde? No seu coração. Aí vem a parte mais grave da situação. Porque quando chega aqui, nós estamos querendo que saia algo que não entrou aqui. Nós estamos querendo profetizar coisas que não estão entrando aqui, nós não estamos ouvindo nada, não estamos sentindo o cheiro de nada. Eu espero que você esteja sentindo cheiro de óleo ungido quando alguém passa perto de você, igual lá no retiro, alguém me testemunhou. Foi quem? Foi a Bia? Foi alguém que estava... Foi a Luana, né? Que você possa colocar nos seus ouvidos, olhar para tudo aquilo que você deseja profetizar. Porque tudo aquilo que entra na sua boca também vai para
o coração. Só que aqui é entrada, aqui é entrada, aqui é entrada, aqui é saída. O que acontece é que tudo que vem para cá, sabe o que é chamado o seu coração? Santo dos Santos. Santo dos Santos. Se o sacerdote entrasse com pecado, sem ter feito o sacrifício lá, ele morria imediatamente. Ele entrava até com a cordinha, com coisas penduradas na perna para ele fazer barulho lá dentro, para as pessoas lá de fora pensarem assim, peraí, se ele cair lá a gente puxa, porque nem entrar lá pode. Aí um lugar que era só um sacerdote purificado uma vez por ano entrar para purificar, agora nós estamos deixando todas as notícias entrar no nosso coração. Porque a gente prefere acordar de manhã e ouvir as notícias ao invés de ouvir uma canção. Nós preferimos pegar esses olhinhos bonitinhos que Jesus fez, que o seu é mais bonito do que esse aqui, e nós olharmos o Instagram ao invés de abrir as páginas da Bíblia. Aleluias. E nós preferimos pegar essa boquinha maravilhosa que você escova dente de manhã, aleluia, que você escovou o dente de manhã e você profetizar, porque a sua boca profetiza, profetizar maldição sobre a sua família, sobre aquela pessoa do trânsito, sobre o seu patrão, sobre o seu pastor, não pastor não, aqui todo mundo é crente, não fala mal do pastor não, sobre os seus líderes. Cuidado com o que sai da sua boquinha, porque o que sai da boca mostra onde está o coração. O véu foi rasgado, você não precisa mais ficar escondendo o coração de Deus. O Davi falou, sonda o meu coração, Senhor, porque Deus é aquele que ele vai atrás do véu. Ele sonda o coração. Aí o que acontece? Esse templo aqui já foi. Então não vem com essa de que só na igreja que você precisa agir de uma forma diferente, não, porque você agora é templo do Espírito Santo e você precisa tomar cuidado com o que você ouve, você precisa tomar cuidado com os pátios que você está observando. Homem, para de perder a batalha aí. Você está olhando para o lugar que você não deveria olhar. Aí você está perdendo a batalha. Eu já aconselhei casal onde o homem reclamava que existia muito tempo que não chegava perto da esposa, você sabe o que eu estou falando. E aí eu fui observar e conversar com ele, ele estava olhando para lugares que não era para olhar. Ele estava olhando para coisas que não era para olhar. E aí quando chegava perto da esposa, é claro que não vai. A sua esposa é ungida, a sua esposa ela é de Deus, ela tem preservado o Santo dos Santos. E aí se você vir com essas merabolices, ela vai falar assim, para trás de mim, Satanás. Eu ainda tenho temor de Deus. Então nós precisamos, como igreja, saber, e isso aqui é um culto de oração, amém? Aleluia. Não é o Legacy, mas eu aconselho você a entrar no Legacy. Nós precisamos entender que cuidar do nosso coração é manter a mente cativa às coisas de Deus. Porque Paulo ele fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, aceitando tudo que entra nas suas portas, mas transformem pela renovação da sua mente através do quê? Da palavra, através de Jesus. Aí o que acontece é que o nosso coração, independente do que ele segurou até hoje, hoje nós estamos com a oportunidade de falar assim, Senhor, limpa esse coração aqui. Chega, vira as mesas mesmo do meu coração. Tinha algumas coisas aqui que não estava legal. Eu permito o Senhor entrar e virar as mesas. Oh, aleluias. Jesus não vai entrar no pátio como ele fez aqui e começar a virar a mesa sem a sua permissão mais. Sabe por quê? Ele te deu o livre-arbítrio. Ele fala para mim e para você, eu tenho o melhor para você. E aí, vai deixar eu entrar? Se você deixar eu entrar, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, eu estou à porta e eu bato. Se você permitir, eu entrarei e eu cearei com você. Isso aqui é a introdução da mensagem de domingo que eu vou ministrar sobre a ceia, a mesa da ceia do Senhor. Eu quero que você venha no domingo. Porque nós vamos ministrar sobre a mesa, esse mês inteiro, né? A série A Mesa. E no final da série A Mesa eu tenho uma surpresa para você. Mas no início da série A Mesa, nós vamos falar sobre a importância da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé agora para a gente orar. Porque hoje eu gostaria de orar, aleluias, para corações que cansaram de deixar qualquer coisa entrar nos ouvidos.
Porque o que está entrando no seu ouvido é que está comprometendo o seu coração. E aí o Senhor hoje, aleluias, coloca a mão no seu ouvido aí que Ele está purificando agora. Hoje o Senhor está limpando os seus ouvidos espirituais. Quando você ouvir algo que será maldição se você passar para frente, você vai repreender com essa boquinha linda que você tem e vai falar: repreenda em nome de Jesus. Eu coloco para dentro de mim apenas aquilo que é bênção. Quando os seus olhos tentarem olhar alguma coisa, põe a mão nos seus olhos agora em nome de Jesus. Diga comigo, fala: Senhor Jesus, tire os meus olhos daquilo que os seus olhos não querem ver. Amém. E a boca, põe a mão na sua boquinha agora. Dá uma batidinha linda aí, ó. Dá 3 batidinhas na sua boca. Fala: boquinha de Jesus, profetize apenas o que é bênção. Se for para ferir alguém, que eu guarde. Porque da minha boca, a sua palavra disse que só fluirão rios de vida. Então eu quero abençoar com a minha boca. Eu quero profetizar bênção com a minha boca. Eu quero falar: saia em nome de Jesus, e o inimigo tem que sair. Aleluias. Bota a mão no seu coração agora para nós finalizarmos essa oração. E com a mão no coração, diga, com a mão no coração, eu hoje abro as portas para o Senhor vir limpar, sacuda a poeira, vire as mesas, troque os móveis de lugar, porque o meu coração é santo do santo, é o lugar da tua habitação, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Nós vamos finalizar com uma oração juntos, mas eu quero apenas deixar essas 2 coisas para você, antes de dar a oportunidade para você que deseja reconciliar-se com o Senhor, correr para esse altar. A primeira coisa, seja a diferença, tá? Vire as mesas. Seja alguém que vai chegar no lugar e falar: olha, será que ninguém vai virar essa mesa aqui? Isso aqui está sujo. Isso aqui, o que estão falando aqui não é verdade. O que estão falando aqui é de alguém que não está nessa mesa. Então deixa eu virar as mesas. Vire as mesas para a honra e glória do Senhor. E a segunda coisa, busque secreto com Deus. Conserte o tempo. Vai para a intimidade. Não pode sair nada daquilo que você não colocou para dentro. Então coloque para dentro pregação, é louvor, é palavra de bênção. Ore com alguém que vai orar pela sua vida, mas coloque para dentro aquilo que você quer deixar fluir do lado de fora. A palavra de Deus diz que se o meu povo se humilhar, orar, buscar minha face e afastar dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. É noite de Deus curar a terra do nosso coração. Então, nesses últimos 30 segundos que nós temos, eu gostaria de que, enquanto o louvor adorasse aqui, você corresse para esse altar aqui, você e Deus, como um gesto de conserto, como um gesto de: Senhor, hoje eu coloco meu coração no lugar certo. Senhor, hoje eu te dou permissão para endireitar a casa. Corra para esse lugar aqui, sem medo, sem vergonha. Vem sozinho, vem com alguém, mas venha na presença do Senhor. É só você e Ele. Fala: Senhor, está na tua presença. Conserte tudo, adore ao Senhor. Aleluias. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Meu Deus! Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, Aquieta sua alma na presença do Senhor hoje. Oh Pai, ouça o nosso clamor. Te damos liberdade para o Senhor consertar. Te damos liberdade para o Senhor entrar. Se existe hoje, ó Pai, aqui alguém que precisa de uma cura física, que eles recebam em nome de Jesus. Se aqui existe, ó Pai, hoje alguém que precisa de uma cura emocional, que o Senhor venha com cura em nome de Jesus. Se aqui, ó Pai, existe alguém que precisa de uma porta aberta, Pai, o Senhor é o Deus das provisões. Aleluia. No versículo 25 do capítulo que nós lemos, fique onde você está, que eu quero que você guarde isso no seu coração. Jesus, a palavra de Deus diz: não precisava ninguém lhe dar testemunho a respeito do homem, porque ele sabia o que estava dentro do ser humano. Deus, Jesus, ele sabia e sabe o que está dentro de você. E sabe de uma coisa, Ana? Mesmo assim ele nos usa. Mesmo assim ele nos levanta. Mesmo sabendo aquilo que nós estamos carregando. Aleluias! Porque às vezes o que impede a gente de deixar Jesus trabalhar através de nós é nós pensarmos que precisamos estar perfeitos, que precisamos estar com tudo no lugar. E ele fala: eu sei o que tem aí dentro. E mesmo assim eu te amo. Mesmo assim, é um processo. É um processo. E hoje é um dia que você vai sair daqui com o coração leve. Vai dormir em nome de Jesus. Para de crise de ansiedade aí em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que estavam com insônia. Coloca a mão na sua cabeça aí que Deus está curando sua insônia agora. Aleluia. Sono do céu. Deus está aumentando hoje a dopamina no seu cérebro aí, para você não precisar de outras coisas. Tá deitando e pegando o celular para aumentar a dopamina. Deus vai te dar uma dopamina dos céus aí. Pai, guarda a mente e o coração de cada teu servo que está aqui, Pai. E nós te pedimos, ó Pai, que o teu manto sagrado venha repousar sobre essa igreja. Guarde esse ministério de louvor, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, renovar a mente deles. Que o Senhor venha renovar o coração deles. Que desse altar flua o teu rio, que desse altar flua a adoração, que desse altar, Senhor, flua do teu fogo para incendiar a tua noiva, Senhor. Levante as suas mãos assim. E agora, Senhor, eu te peço que o Senhor venha com o teu toque especial, o teu sopro, tirando todo o peso, tirando toda dúvida, tirando toda dor. Deus está curando a sua dor de cabeça agora aí, hein? Aleluia. Isso que é casa de Deus. É um lugar que você chega de um jeito e sai de outro. Não é lugar de fazer negócio. É lugar de você vir e ser consertado. Aleluia. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua família. Você é diferente sim de outras pessoas. Você tem uma proteção divina sobre a sua vida. Por isso agora, Pai, eu te peço que cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está online, que mesmo online você possa levantar suas mãos e receber as bênçãos do Senhor que eu vou profetizar sobre a sua vida agora. Pai, eu profetizo agora em nome do Senhor Jesus, ouvidos limpos, ouvindo mais Deus do que as notícias ao redor. Profetizo agora sobre a vida de cada teu filho, olhos. Recebam o colírio dos céus agora em nome de Jesus. Limpando. Esses olhos não terão desejos para olhar o que não presta mais. Esses olhos terão desejos para olhar para a tua palavra, para as coisas do teu reino. Pai, eu profetizo agora, em nome do Senhor Jesus, que dessa boquinha saia palavras de edificação.
Aleluias, eu consigo ver pelos olhos espirituais você visitando pessoas que não estão aqui e o Senhor, através da sua boca, aleluia, restaurando famílias. Se existe alguém que não está aqui hoje, que precisa ouvir da tua voz, vá visitar, porque Deus vai começar a usar a tua boca para curar vidas. E agora, ó Pai, nesse coração que recebe tanta coisa durante o dia, que recebe tanta coisa durante a semana, que às vezes aflito fica madrugadas pensando no que deve fazer, desse coração, ó Pai, que às vezes pensa que é direção tua, mas às vezes pensa que é direção do própria carne. Senhor, nesse coraçãozinho tão pequeno perante a tua presença, nós agora profetizamos que o Senhor Espírito Santo venha ser não somente o Consolador, mas aquele que traz direção, aquele que traz clareza, aquele que limpa, aquele que coloca os móveis no lugar, aquele, Senhor, aleluias, que coloca um muro de proteção. Deus está colocando de volta um muro de proteção, porque uma casa sem proteção, ela está vulnerável. E Deus está colocando uma proteção em volta do teu coração nessa hora. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui. Eu te peço que a tua bênção repouse sobre nós. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Cante mais um pouquinho ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar. Abraça a pessoa que está do seu lado. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, Senhor. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia, aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir. Nos chama pra perto nessa noite, Pai. Aleluia. Me chama pra perto. Só assim. Aleluia, aleluia. Você está feliz ainda com Jesus? Dê um glória aí. Hoje foi noite que você não se arrependeu de sair de casa. Tava cansado e agora já não está mais. Olha aí o que a presença de Deus faz. Tem crente aí que está pronto para entrar para a vigília. Amigo. Vamos marcar aí, vamos marcar a vigília. Mas eu quero te preparar para esse fim de semana, sabe? Eu quero que você, o porquê o nosso culto de oração antecede a ceia é para preparar os corações para a ceia do Senhor, para a mesa do Senhor. Então eu quero que você vá para casa com bênçãos no seu coração, que eu creio do fundo do meu coração que chaves foram viradas aqui hoje. Eu creio do fundo do meu coração que você vai chegar em casa e aleluia, porque você vai chegar em casa, vai ter pessoa que não estava aqui, só para alguns, tá? Você vai chegar em casa e vai ter pessoa que não estava aqui. Só que a resposta que você já estava preparado para entregar para essa pessoa, Deus mudou agora. Você sabe com quem eu estou falando? Você vai chegar e você vai responder diferente. Aí a pessoa vai falar assim: o que aconteceu lá? Aí você fala assim: Deus estava na casa. Só fale isso. Ah, mas fala alguma coisa. Não, se você quiser você vai comigo da próxima, porque Deus estava na casa. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Quero agradecer a irmã Graciele e toda a equipe que faz essa noite acontecer, pela oração, a intercessão. Continuem orando pela vida dessa igreja, pela vida da nossa igreja de Newark. Deus está fazendo algo novo, amém? Acabamos de voltar de um retiro e eu tenho certeza que Deus já está borbulhando novas coisas no seu coração. Vamos para cima com esses projetos. Ore pela vida dos seus pastores, para que o Senhor proteja nessas viagens de ida e volta, para que o Senhor continue nos protegendo. E não se aparte do seu irmão, tá? Olhe para a vida desse irmão que está do seu lado e você fala assim: eu preciso estar perto de você, eu preciso estar mais perto. Levante suas mãos para me abençoar a sua vida. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. E que agora o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos que estão aqui. E se você crê, diga um amém bem forte.
Pega a sua bênção aí. Deus abençoe. Nos vemos no domingo, se Deus quiser. Aleluia. A tua mão me levantará, e se eu chorar